E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais o Relações Internacionais em Minutos. A gente vai mergulhar num tema que, olha, é delicado. A deportação de brasileiros dos EUA é um assunto que, sem dúvida, afeta a vida de milhares de famílias. E, é claro, coloca em jogo as relações entre Brasil e Estados Unidos. É isso aí. E para quem está começando agora nesse mundo de relações internacionais, esse tema, cara, é ouro puro. A gente vai ver na prática como direitos humanos, políticas migratórias e diplomacia. Tudo isso se mistura nesse caldeirão. Vale lembrar que a gente só está falando de algo que começou ontem, né? Essa história de deportação de brasileiros dos EUA já rola há décadas. Mas a verdade é que a situação ficou mais tensa com o aumento do número de brasileiros na fronteira americana. E a ideia é a gente entender as nuances dessa história toda. Porque, afinal de contas, não é só pegar um avião e mandar de volta para casa, né? Tem muita coisa por trás disso. Pois é, pra gente começar a entender melhor. Que tal voltar um pouco no tempo? Você sabia que as deportações de brasileiros não são, assim, fenômeno recente? A gente precisa entender como as políticas migratórias foram se moldando ao longo dos anos para chegarmos na situação de hoje. Sim, a gente viu um endurecimento, assim, brutal, né, dessas políticas durante o governo Trump. Mas isso faz parte de um contexto histórico de restrições à imigração ilegal nos EUA, né? E o que mais me impacta é que essa prática, ela vai além dos governos, sabe? A gente teve um caso, assim, emblemático de deportação em 25 de janeiro de 2025. Que foi determinado, pasmem, ainda no governo Biden. Caramba, essa eu não sabia. Isso mostra como o tema é complexo, né? Que envolve muito mais do que a vontade de um único presidente. Mas e aí? O que acontece com esses brasileiros quando chegam aqui? Como é que fica a vida deles depois da deportação? Olha, essa é uma pergunta que dói no coração. A reintegração no Brasil é um desafio enorme. Muita gente volta sem perspectiva nenhuma, com dificuldade de encontrar emprego. E ainda carregando o peso do estigma social de ter sido deportado. Sem falar no drama das famílias divididas, né? Imagina a dor de um pai que é deportado. E os filhos, que muitas vezes já são cidadãos americanos, ficam nos EUA. É de partir o coração. É realmente uma situação muito difícil. E a gente não pode esquecer das denúncias de condições desumanas durante o processo de deportação, né? Superlotação em centros de detenção, falta de assistência jurídica, um pesadelo. Para piorar, a gente ainda vê a falta de políticas públicas no Brasil para acolher e apoiar os brasileiros deportados, né? É como se o governo virasse as costas para essa gente, que já está fragilizado. Mas apesar de tudo isso, o Brasil tem se esforçado para dialogar com os EUA e tentar pelo menos amenizar o impacto das deportações, organizando voos de repatriação, por exemplo. Mas será que só isso basta? A gente precisa ir além, né? Buscar acordos bilaterais mais claros, que garantam, de fato, o respeito aos direitos humanos dos deportados. Com certeza. E a gente também precisa pressionar o governo brasileiro para criar programas de reintegração, sabe? Que ofereçam suporte financeiro, educacional, psicológico. Enfim, a gente não pode simplesmente ignorar a dor dessas pessoas. E conscientizar a população brasileira sobre os riscos da imigração ilegal também é fundamental. Muitas vezes as pessoas se arriscam sem ter a real noção do que podem enfrentar. Pessoal, a gente precisa ter em mente que a deportação não é um problema simples, né? Não tem soluções fáceis, envolve direitos humanos, políticas migratórias, desafios socioeconômicos. É uma teia complexa. Mas a gente precisa falar sobre isso, debater, buscar soluções. E você, o que acha de tudo isso? Como você enxerga a questão das deportações? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de curtir ou compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar essa conversa importante por aí? Valeu, galera. No próximo episódio a gente volta com mais um tema tantíssimo de relações internacionais. Fiquem ligados. Sabe, gente, essa história toda me fez pensar em como as migrações ao redor do mundo se conectam, sabe? Os motivos que levam as pessoas a saírem de seus países, os desafios de se integrar em um novo lugar, as violações de direitos humanos. Tudo isso, no fundo, ecoa para além da relação entre Brasil e Estados Unidos. Verdade. É como se a gente estivesse olhando para um microcosmo da questão migratória global, sabe? O que acontece aqui reflete, de certa forma, o que rola em outras partes do mundo. É como um quebra-cabeça gigante, né? E a deportação de brasileiros dos EUA é apenas uma peça, por mais complexa que seja. Sem dúvida. E é por isso que a gente precisa pensar em soluções que vão além das ações, digamos, isoladas de cada país. A cooperação internacional é fundamental para a gente encontrar respostas mais efetivas e, claro, mais humanas para essa questão. E quando a gente fala de cooperação internacional, logo pensamos em organizações como a ONU, né? Elas têm um papel crucial para mediar o diálogo entre os países, promover boas práticas e, claro, oferecer suporte para aqueles que enfrentam dificuldades, para lidar com o fluxo migratório. É verdade. Mas como a gente coloca essa cooperação em prática? Que tipo de ações concretas a gente pode esperar? Bom, um passo importante seria a criação de acordos bilaterais mais eficientes.
entre Brasil e Estados Unidos, né? Acordos que não se limitem apenas à logística da deportação, mas que também priorizem a proteção dos direitos humanos dos brasileiros, que estão sendo devolvidos. É crucial que a gente garanta que esse processo seja conduzido com respeito à dignidade e ao bem-estar dessas pessoas, né? Para isso, a gente precisa de diretrizes claras, um sistema de fiscalização rigoroso e um compromisso real com responsabilidade, tanto por parte do Brasil quanto dos Estados Unidos. Sim, concordo. Mas e a sociedade civil, ela também pode ter um papel importante nessa história, né? Com certeza. ONGs, instituições religiosas, grupos de defesa dos direitos humanos, todos esses atores podem e devem se mobilizar para pressionar os governos, oferecer suporte aos deportados e suas famílias e, principalmente, conscientizar a população sobre a complexidade da questão migratória. Porque essas iniciativas que surgem da sociedade civil muitas vezes são as que estão mais próximas da realidade dos migrantes. Elas conhecem de perto as dificuldades e conseguem oferecer um apoio mais direcionado, mais efetivo. É verdade. E a gente não pode esquecer do nosso papel individual nessa história toda, né? Cada um de nós pode fazer diferença, buscando informação, se engajando em debates construtivos e apoiando organizações que trabalham com a causa dos migrantes. Às vezes a gente se sente impotente diante de problemas tão grandes, né? Tão complexos. Mas é importante lembrar que a mudança começa em cada um de nós. Começa com a nossa decisão de nos informar, de nos posicionar contra as injustiças e de exigir mais dos nossos líderes. É isso aí. Os apresentadores do podcast que a gente analisou, por exemplo, eles lançaram um desafio para os ouvintes, pedindo que eles refletissem sobre o que poderia ser feito para melhorar a situação dos deportados. E eu acho que essa pergunta vale para todos nós, né? Porque a gente pode fazer dentro da nossa realidade, para contribuir para uma abordagem mais justa, mais humana da questão migratória. É uma pergunta que, sem dúvida, nos leva a uma reflexão profunda, né? E exige que a gente questione as nossas próprias crenças e preconceitos. Mas eu acredito que se a gente encarar essa questão com empatia, com a mente aberta e com a vontade genuína de encontrar soluções que beneficiem a todos, a gente pode criar um mundo onde a migração não seja vista como uma ameaça, mas como um símbolo da resiliência humana e da busca por uma vida melhor. Falou bonito. Eu concordo com você. A gente precisa parar de encarar a migração como um problema, a ser controlado, sabe? E começar a enxergá-la como uma oportunidade de aprendizado e enriquecimento cultural. E para isso a gente precisa desconstruir os estereótipos e preconceitos, né? Que alimentam o medo e a rejeição ao estrangeiro. A gente precisa humanizar a questão migratória. Reconhecer que por trás das estatísticas e dos debates políticos existem pessoas reais, com histórias de vida, sonhos e desafios. E a gente não pode se esquecer de que muitos desses brasileiros que são deportados do ZUE contribuíram para a economia americana durante anos, muitas vezes em trabalhos que os próprios americanos não queriam fazer. Pois é, eles pagaram impostos, construíram famílias, ajudaram a movimentar a economia local e, de repente, são tratados como criminosos, indesejáveis, só por não terem a documentação em dia. É uma situação injusta. É revoltante. A gente precisa lutar por um sistema migratório mais humano, que leve em consideração a história de vida dessas pessoas, suas contribuições para a sociedade e seus laços familiares. Pessoal, nos últimos 2 episódios a gente descascou esse abacaxi da deportação de brasileiros do ZUE, né? Vimos a história, o lado humano, a diplomacia. Mas a gente precisa ir além, encontrar soluções, sabe? Soluções mais humanas, mais eficazes. Que caminhos a gente pode trilhar para resolver esse problema de uma vez por todas? Olha, uma coisa que a gente viu, né, é a importância da cooperação internacional. Não dá para Brasil e UE resolverem isso sozinhos, né? Essa é uma questão global, que exige um esforço conjunto. Todos os países envolvidos precisam se unir. É como se cada país fosse o ingrediente de uma receita, sabe? Sozinho, não tem o sabor completo. Mas quando junta tudo, a gente consegue criar algo novo, mais rico, mais saboroso. Gostei da analogia, Lucas. E quando falamos de cooperação internacional, a gente pensa na ONU, né? Mas qual é o papel dela nessa história toda? A ONU, ela atua como um mediador, sabe? Um facilitador do diálogo entre os países. Ela ajuda a criar um terreno comum, onde as nações podem conversar, trocar experiências, né? E encontrar soluções conjuntas para problemas que afetam a todos. E a ONU também tem um papel importante na promoção de boas práticas, né? Incentivando os países a adotarem políticas migratórias mais justas, mais humanas. É como se fosse um professor, sabe? Orientando os alunos a fazerem o dever de casa da maneira correta. E falando em dever de casa, o podcast que a gente analisou também falou sobre a necessidade de acordos bilaterais mais claros, né? Entre Brasil e EU. Acordos que vão além da logística da deportação, que protejam os direitos humanos dos brasileiros que estão sendo devolvidos. É isso aí. A gente não pode se contentar com um sistema que simplesmente devolve as pessoas para seus países sem nenhuma garantia, né? Sem garantia de que seus direitos serão respeitados. Imagina, você ser obrigado a voltar para um lugar que você não conhece mais, sem família, sem amigos, sem emprego. É como se você fosse jogado no mar sem colete salva-vidas. A gente sabe que muitos brasileiros deportados enfrentam essa situação, né?
voltam para o Brasil sem nenhuma perspectiva, sem apoio do governo, sem saber para onde ir. Exatamente. E aí que a gente vê a importância de políticas públicas eficazes de reintegração, né? Programas que ofereçam suporte financeiro, psicológico, profissional, que ajudem essas pessoas a reconstruir suas vidas. Mas a responsabilidade não é só do governo, né? A sociedade civil também tem um papel fundamental. ONGs, igrejas, associações de bairro, todos podem contribuir para criar uma rede de apoio aos deportados. Como diz o ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. A gente precisa unir forças, somar esforços para construir um sistema mais justo, mais acolhedor para todos, independentemente da nacionalidade e do status migratório. E que cada um de nós pode fazer a sua parte, né? Seja doando para uma ONG, seja se informando sobre a questão migratória, seja conversando com amigos e familiares sobre o assunto. O importante é não se calar diante das injustiças, né? É usar a nossa voz para defender um mundo mais humano, mais solidário. E no final das contas, pessoal, essa é a grande lição que a gente tira dessa imersão de tema da deportação. A gente precisa se colocar no lugar do outro, ter empatia, entender as dores, as dificuldades. Só assim a gente consegue construir pontes ao invés de muros. E é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje. A deportação é um tema complexo que exige diálogo, respeito e, acima de tudo, compaixão. Esperamos que esse episódio tenha despertado em vocês a vontade de se aprofundar no tema, de se engajar na busca por soluções mais justas, mais humanas para a questão migratória. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. A informação é a nossa melhor arma na luta por um mundo melhor. Valeu, galera, e até a próxima.